Quais são as desculpas que têm te afastado do propósito? O que é que você tem criado como obstáculo que não é obstáculo, mas que você dá desculpa de não fazer o que precisa ser feito? Muitas das vezes sabemos exatamente o que precisa ser feito, mas não estamos fazendo. Criamos desculpas o tempo todo para não fazer o que precisa ser feito. O que é que você tem deixado de fazer e tem dado desculpa todos os dias para não exercer, para não cumprir, para não obedecer? A gente sempre diz, depois eu faço, né? Não estou preparado para isso, agora não é o momento. A gente sempre está dizendo que não vai, que não vai. E aqui parece muito com a procrastinação, que está sempre adiando, né? Eu vou deixar para fazer depois. Isso é procrastinação. Mas desculpas é quando você justifica o motivo pelo qual você não faz algo, né? Então, nós precisamos ser pessoas que desejam não dar desculpas às coisas. Se Deus te pediu para fazer algo, faz. Se Deus te chamou para fazer algo, faz. Gente, se tem uma coisa que eu tenho claro na minha vida hoje se eu não cumpro o que Deus me chamou para fazer, eu não vou estar feliz. Porque não existe uma pessoa feliz distante do propósito, distante daquilo que Deus chamou para fazer. Então, as desculpas, elas aliviam, né, a consciência por alguns minutos. Você não vai porque, pronto, hoje eu me acordei realmente em cima da hora. Coloquei o celular para carregar, que eu cheguei do culto ontem tarde, tava 30 e pouco por cento celular, coloquei para carregar na sala. Tá chovendo, então fica aquele barulhinho, eu não escutei. E eu não escutei, aí eu disse, meu Deus, 5h40, não vou. Mas aí o que é que eu disse, não, isso é desculpa. É justamente a palavra, então eu vou entrar e quem tiver lá para ouvir vai ouvir. A mensagem vai ser entregue. Então, às vezes, a gente fica tentando, né, dar desculpas para aliviar somente a consciência. Não fiz porque foi tarde, não fiz porque me atrasei, não fiz porque não tive condições, não tive porque fulano não me ajudou. Então, a gente sempre está justificando para não fazer o que tem que ser feito. Então, a desculpa é só isso, é só para aliviar o peso da consciência por alguns minutos. Mas também a gente precisa entender que fazer isso atrasa o nosso crescimento. Atrasa a mudança que a gente espera, o cumprimento do propósito que a gente espera. Então nós precisamos entender que quanto mais tempo nós estamos dizendo, depois eu faço, não é agora, a gente está dizendo para nós mesmos que não vai acontecer. Porque se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está atrasando, você está adiando, você está deixando o teu propósito para se cumprir lá para frente. Então, quanto mais rápido nós assumimos a responsabilidade da nossa vida, mais rápido as coisas começam a acontecer. Então, é sobre isso. Então, deixa de aliviar, né, a consciência por alguns minutos e comece a fazer o que Deus te chamou para fazer. Então, Deus nos chama para agir nessa manhã, com fé, com responsabilidade, com coragem. Amém? Então, abra a tua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Timóteo 1, 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor nos deu o espírito não nos deu o espírito de vergonha. Peraí que eu tô lendo o contrário. Porque Deus não nos deu... Porque Deus não nos deu espírito de covardia. O Senhor nos deu espírito de força. O Senhor nos deu espírito de coragem. O espírito de amor, de moderação. O Senhor não nos criou para sermos temerosos. O Senhor disse, olha, todo tempo eu tô com você. Né? O Senhor prometeu estar conosco. Né? E a palavra tem um versículo na Bíblia que diz assim, que eu estarei convosco até a consumação do século. A todo tempo o Senhor está comigo e com você. Então, a gente precisa parar de dar desculpa. Né? Nós precisamos entregar o nosso melhor. A Bíblia nos ensina a fazer tudo com excelência. Isso seja em casa, no trabalho, nos relacionamentos. Eu e você precisamos fazer com excelência aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Lá em Eclesiastes 9... verso 10 diz assim: tudo que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para fazer tudo
com excelência, como falei para vocês. O nosso Deus é Deus de ordem, o nosso Deus é Deus de organização, o nosso Deus é Deus de excelência. E aí eu te pergunto o que você tem deixado de fazer com excelência, o que você tem deixado até de fazer, porque você tem dado desculpas o tempo todo. Às vezes o maior obstáculo não é a dificuldade que você enfrenta, mas a procrastinação disfarçada de desculpas. Né? Você fica todo o tempo justificando, e isso vem a procrastinação, porque procrastinar é deixar para amanhã, é deixar para depois, é dizer que não está preparado, e isso vai. Então, o maior obstáculo não é a dificuldade que você enfrenta, mas é aquilo que você tem criado como obstáculo para realmente viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Então Deus, ele não espera a perfeição de mim e de você. O Senhor não quer que nós sejamos perfeitos. Ele só deseja que nós venhamos começar a fazer o que precisa ser feito, né? Não é sobre perfeição para começar algo. Ele espera a disposição e a obediência. Você pode não ter o que você precisa. Acha que não tem o que precisa. Né? Todas as vezes que falo sobre isso, eu me lembro de Davi. Davi, ele venceu o gigante. Ele venceu com o que tinha. Muitas das vezes a gente está justificando. Então, que hoje seja o dia em que você faça uma oração. E diga, Senhor, me ajuda a vencer a preguiça. Fala com palavras que você diz, agora eu não sei orar. Deus, ele não quer oração perfeita, ele quer uma oração sincera. Então fala, Deus, olha, eu preciso vencer a preguiça. Eu preciso vencer o medo. Eu preciso vencer as desculpas. Eu preciso vencer tudo aquilo que tem me impedido de viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. O que é que você tem dado como dificuldade, mas que você tem dado desculpas, vivido na procrastinação daquilo que Deus te chamou para fazer? Então hoje é o dia que nós venhamos entender que o Senhor nos deu um espírito de força, um espírito de coragem, né? Muitas pessoas tiveram essa experiência de dar desculpa na própria palavra, né? Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, foi que ele disse, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, eu tenho dificuldade na fala. Se você for ler lá em Êxodo capítulo 4:10, fala sobre isso, né? Moisés, ele disse que não sabia falar porque tentou evitar a missão. Quantas das vezes a gente diz, vá pregar o evangelho, Deus, mas eu sou tímido. Né? Às vezes a gente diz, tenho vergonha. Deus, eu, Gláucia, não queria falar mais em rede social por conta do meu jeito de falar. Que graças a Deus já mudou muito, mas eu puxava muito na fala. Eu tinha um chiado que aqui na minha cidade não tem. Então eu não sei como foi que eu desenvolvi isso. E por todo mundo falar, eu já tinha vergonha de fazer o que eu fazia e parei, justamente porque de tanto que eu ouvia as pessoas comentarem sobre isso. Até que eu comecei a ler bastante, comecei a orar, comecei a dizer, Deus me ajuda a falar, que realmente quando eu comparo os vídeos de hoje com os meus primeiros vídeos, eu vou até procurar, que deve ter lá no YouTube, no Facebook, que era muito antigo. Aí eu disse, Deus, trata isso, o Senhor me chamou para isso, então eu poderia ser uma pessoa como Moisés, né? Que poderia dizer assim, Moisés porque ele disse que não sabia falar, porque parece que ele tinha gagueira, né? Parece que ele tinha gagueira. Então, nós precisamos parar de dar desculpa. Deixar de dar desculpas e fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Gideão também. Ele se achava, quando Gideão foi chamado, ele se achava fraco e incapaz. Né? Como posso libertar o povo de Israel? Era o que Gideão falava. Eu não passo de um menino. Né? E você pode achar essa passagem lá em Juízes 6:15, né? Ele se sentia não importante, como queria ser usado, se ele era uma pessoa fraca, se ele se sentia incapaz para libertar aquele povo. Então, a gente sempre vai se achar incapaz. E que bom, viu? O bom é que nós não vamos desistir. Mas que bom que nós entendemos que sem Deus a gente não faz. Imagina se tem uma tarefa que a gente diz, eu sou capaz de fazer. Não sou capaz de fazer. Deus, agora se o Senhor vai comigo, as coisas vão fluir. Isso é sobre dependência. Então, aquilo que você tem adiado, entenda. Se o Senhor te chamou para fazer, faz. E diz, Senhor, olha, pelas minhas condições não dá. Mas eu sei que posso todas as coisas no Senhor. Então, que hoje você venha colocar de lado todas as suas desculpas e começar a fazer o que precisa ser feito, né? Então, Jeremias, ele disse que não ia fazer porque ele disse que era jovem. Olha isso, Jeremias disse, eu sou jovem demais. Se você for ler lá em Jeremias capítulo 1, verso 6, ele diz que era jovem demais.
Nós precisamos vencer as desculpas. Nomeia hoje. O que foi que o Senhor te chamou para fazer e você ficou deixando para depois? Esses dias nós falamos de Jonas. Jonas, ele também tentou dar desculpa. Jonas, ele fugiu para outro lugar que o Senhor tinha chamado. Lá em Jonas 1:3 fala, né? E Jonas, ele fugiu e a desculpa de Jonas foi que não queria pregar lá por conta da dificuldade do povo aceitar a palavra. Né? Então nós precisamos deixar de dar desculpa e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ele fugiu da responsabilidade. E ele tentou justificar isso na desobediência do povo. Então nós precisamos vencer as desculpas e começar a trazer a consciência. Não, eu preciso fazer. Eu não vou, quem vai para academia, um exemplo. Eu não vou porque tá chovendo, mas a academia é coberta. Aí às vezes você diz, eu não vou caminhar, mas você coloca um videozinho lá com músicas gospel, porque tem muitas músicas boas, faz em casa. Então às vezes a gente fica criando dificuldade, desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Então, muitas das vezes, né, as desculpas não nascem da falta de tempo, de capacidade. Às vezes você sabe que tem capacidade de fazer algo e não faz. Às vezes você tem tempo para fazer tudo, mas não tem tempo para fazer devocional, você não tem tempo para evangelizar, você não tem tempo de ir para a igreja, você não tem tempo de ler o livro, você não tem tempo de ler a Bíblia. Você não tem tempo para nada. E muitas das vezes isso é uma desculpa. Porque você arruma tempo para tudo. Você arruma tempo para fazer suas coisas e arruma tempo também para ajudar outras pessoas a fazerem outras coisas. Mas você não investe, não tem tempo para simplesmente investir em você. Porque quando você para para ter devocional, quando você para para ler a palavra, quando você para para ler um livro, quando você para criar uma agenda, para você, quando você para fazer uma academia, você está investindo em você. Então, muitas das vezes nós não estamos fazendo isso. Outras coisas que nos impedem de que a gente dá desculpa o tempo todo, né? O medo de fazer, a insegurança, a preguiça. A gente tá sempre dizendo, Deus, eu não vou fazer não porque eu tô com medo. Deus, eu não vou iniciar isso não porque eu sei que eu vou desistir. Então, nós precisamos parar de dar desculpas. O que você tem dado desculpa hoje? O que você tem adiado? Né? O que você tem falado para Deus, de tantas coisas que você sabe que dá para fazer, mas você tem dado desculpa o tempo todo. Então reflete, o que eu tenho adiado, que Deus já me mostrou e que eu preciso fazer? As desculpas que você tem dado, elas são desculpas reais ou são apenas conforto? Porque às vezes a gente diz que não vai fazer porque a gente não quer sair da zona de conforto. Às vezes você diz que não vai para a igreja porque você não tem coragem. Eu sei que todo mundo trabalha, que é cansativo, mas é preciso. Ontem eu estava na igreja servindo, chovendo, aí vinha água, a gente puxava com o rodo e estava lá servindo na igreja, servindo o Senhor através da igreja. Então nós precisamos entender que estamos criando dificuldade. Às vezes quando você vai conversar com alguém, aquilo que era uma desculpa muito grande para você, um problema muito grande, se você conversa com alguém, a visão daquela pessoa é dizer, não, isso é desculpa, você não está vendo esse problema. Às vezes o problema é nós que estamos focando tanto nele que ele cresce. A gente até sabe disso, né? Aquilo que você foca cresce. Então se você olha para aquela dificuldade como um grande problema, você não vai sair do lugar que você está. Amém? Então, o que aconteceria se você desse hoje o primeiro passo? Você já pensou? Você já começou a imaginar? Peraí, se eu começar hoje a fazer o que precisa ser feito, olha a sensação que você teria de começar a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu tenho certeza que essa decisão iria começar a mudar a tua vida. Você dizer assim, a partir de hoje eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o que Glaucia faz 3 anos que faz, eu vou fazer minha agenda. Vou fazer meu devocional de tal hora, eu vou fazer minha caminhada de tal hora, eu vou ler provérbios, Faz uma lista de prioridades do teu trabalho. O que você precisa começar a fazer hoje? Nós precisamos começar. Começa a obedecer, né, aquilo que Deus já te falou. Nós precisamos vencer isso todos os dias.
Quais são as desculpas que você tem usado no teu dia a dia aí repetidamente? Eu não vou porque não dá certo, eu não vou porque meu marido não vai, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha, eu tenho medo. O que você tem adiado? Quais são as desculpas que você tem usado repetidamente? O que você tem evitado enfrentar? Talvez isso que você tem que ter posicionamento, deixar de dar desculpa, né? É o pontapé inicial para você começar uma nova jornada. Enfrentar aquilo que você tem evitado enfrentar, uma conversa, um pedido de perdão, o que você tem deixado para depois? Às vezes você fica esperando o momento perfeito para agir. Não existe momento perfeito. Existe o dia de hoje, a oportunidade de hoje, para começar a fazer, e Deus vai fazendo as coisas acontecer. Você coloca o pé e Deus vai te dando o chão todo dia. Se nós não colocarmos o nosso pé com fé, as coisas não vão acontecer. E por que o poder de profetizar? Profetizar sobre o dia, profetizar. Aquilo que a gente profetiza é o que ainda vai acontecer, não é verdade? Profetizo sobre a minha casa, profetizo sobre a minha empresa, profetizo sobre os meus relacionamentos, profetizo a bênção de Deus sobre isso, e a gente não é profetizando, é algo que vai acontecer. É exatamente isso. Deus, olha, eu vou começar a fazer hoje. Eu profetizo que vai ser assim, Deus. Eu vou começar hoje com pouco, vou fazer meu devocional de 5 minutos. Deus, olha, eu vou caminhar aqui, depois eu faço minha matrícula na academia e eu vou começar a ler um livro hoje, Deus. Eu vou ler pelo menos o índice dele. Amanhã eu vou ler o esboçozinho, depois eu vou ler uma folhinha do primeiro capítulo, uma frase do primeiro capítulo. O que você precisa hoje é só começar a deixar de dar desculpa. Nós só precisamos parar de dar desculpa. Ontem, quando eu cheguei da igreja, já era... Foi da igreja? Não. Antes de ir pra igreja, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu disse, eu vou ter que parar de dar desculpa disso. Eu sentei, gente, só faltava um textozinho lá. Essa palavra é mesmo pra mim. Estou sempre adiando as coisas. Adiando as coisas para... Compra as aulas e não coloco em prática. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Né? Então, eu sentada, já vinha 2 dias que eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse trabalho? Gente, eu sentei. E eu disse, eu só saio daqui quando eu terminar. E aí eu terminei de fazer meu trabalho. E aquilo dá um alívio. A Bíblia diz que quando a gente cumpre, a gente é como árvore frondosa, né? A gente descansa. Então é muito bom quando você cumpre o que tem que ser feito. Né? Se nós não botarmos o pé e dizer assim, as coisas vão acontecer e eu preciso continuar fazendo, a gente vai desistir todos os dias. O Senhor nos convida, né, a deixar de dar desculpas. Não espere um momento perfeito. Né? Às vezes a gente tem medo de errar. E o medo de errar nos paralisa, tem nos paralisado. Que nós vamos hoje vencer o medo, vencer todas as desculpas que nos impedem de acessar. Se pergunte, você está sendo obediente a Deus? Você está fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer? O que é que você precisa começar hoje? Mesmo sem sentir que está pronto. Mesmo sem sentir vontade. Coragem. Você está disponível hoje a dizer assim, Deus, eu vou fazer. Eu não estou com vontade, não. Estou sentindo vontade de fazer nada. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer como o Senhor me ensinou. Com excelência. Eu estou culpando outras pessoas pelas minhas escolhas. Às vezes a gente diz, eu não vou fazer porque meu marido não faz. Eu não vou fazer não. Porque fulano, eu não vou pedir perdão não foi eu que errei. Aí eu vejo fulano que errou, não vem pedir. Não, o que você está justificando as tuas desculpas, a tua falta de fé, o teu medo, a tua procrastinação em outras pessoas? O Senhor falou com você. Nessa manhã, nesse exato momento. É você que está ouvindo a palavra. É a você que o Senhor está abrindo os olhos. Então faz o que o Senhor tem te mandado. Amém? O que você tem justificado em outras pessoas? O que você quer de Deus? Para de dar desculpas. Qual seria o teu próximo passo hoje? Você já deve ter se posicionado e talvez agora você não saiba qual é o próximo passo. O que você quer de Deus?
Então eu quero que você traga hoje um devocional tipo de consciência. O que é que eu tenho dado? Porque Deus ele só vai operar na vida de quem quer. Você pode estar aqui todas as manhãs, mas se você não abrir o coração, Deus não vai fazer. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não colocar em prática, não vai fazer. Não é mágica. O milagre, ele acontece. A provisão, ela vem. O propósito, ele se cumpre, mas ele se cumpre para quem quer, para quem obedece, para quem não desiste, porque não é simplesmente eu vou fazer e as coisas vão... A palavra diz que tudo contribui, mas vai existir dias difíceis. E aí você vai jogar tudo fora? Você vai permanecer naquilo que o Senhor te chamou? Porque é isso que vai trazer a nossa vitória. É isso que vai trazer o cumprimento do nosso propósito. É nós permanecermos. É não dar desculpa e fazer todo dia o que precisa ser feito. E mesmo sem vontade nenhuma. Quantas das vezes nós estamos adiando experiências extraordinárias com Deus, porque simplesmente nós não estamos fazendo aquilo que precisa ser feito, porque não acordou bem, porque não está bem no casamento, porque não está bem no relacionamento com o filho, porque não está bem no trabalho, porque não... Quantas das vezes nós não estamos fazendo, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque simplesmente estamos todo o tempo dando desculpa, justificando. Então, pensa comigo, né? Coloca essa frase no teu coração, o que é que eu preciso começar hoje? Amém? Então, fecha teus olhos, vamos fazer a nossa oração, amém? Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Que hoje, em nome de Jesus, o nosso coração venha a arder por desejar fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por desejar que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, que nós venhamos ser obedientes a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a enxergar. Que o Teu Espírito Santo possa todos os dias nos alertar. Que nós venhamos estar sensíveis a ouvir quando o Teu Espírito nos alerta. Se estamos no caminho certo. Obrigado por cuidar tão bem de nós e da nossa casa. Protege a nossa vida, protege a nossa família no dia de hoje. E nós profetizamos que vamos parar de dar desculpas e fazer o que precisa ser feito. Que vamos continuar fazendo mesmo quando não acordarmos dispostos. Obrigado por não desistir de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então que hoje seja um dia em que você não dê desculpa de nada e faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tá bom? Então que você tenha um dia muito abençoado. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Que seja um dia muito, muito, muito abençoado por Deus. Então Deus abençoe. Eu espero vocês amanhã para mais um devocional. Fica na paz do Senhor e vai cumprir aquilo que o Senhor te chamou para cumprir. Deus abençoe.